Estamos aqui hoje reunidos para discutir mais um problema, dessa vez um problema que nós trabalhamos juntos, né, Francisco, numa atividade que a gente fez em conjunto. Foi muito interessante, porque há uma falha, de fato, a gente identificou. Na verdade, um aluno identificou esse problema e trouxe para nós, ele tem toda a razão. O enunciado traz uma ambiguidade, isso foi um problema, mas adicionalmente tem uma questão conceitual que também vale a pena discutir, que já não ajuda, né, Francisco? Exatamente. E nessa tradução da linguagem matemática para a linguagem verbal, para os conceitos que são mais comuns no cotidiano, tem uma incoerência aí nessa tradução, né? Tem Tem uma um descompasso. discrepância, não sei, um descompasso, que induz a uma interpretação errada. Então, vamos discutir. Eu vou começar lembrando rapidamente como é que foi a atividade. Era uma oficina que a instituição oferecia para os alunos da graduação, e a proposta era uma oficina de leitura de livros de matemática. A ideia é que eles percebessem que eles poderiam ir na biblioteca, pegar algum livro e começar a tentar estudar sozinhos. A ideia era caminhar para isso. E foi aberto para todos os cursos e apareceu gente de diferentes cursos, né? Acho que não apareceu ninguém da área de exatas, inclusive. Eles tinham que todo dia a gente escolher o livro que tinha muitos exemplares na biblioteca, eles tinham que pegar o livro na biblioteca, levar para a sala da oficina e aí a gente caminhava as atividades. E aí teve uma primeira parte de conhecer o livro, prestar atenção no sumário, na introdução. Em seguida, a gente começou com teoria dos conjuntos, que a gente achou que era bem acessível para todas as áreas. Depois de ler a parte mais teórica, houve um momento que eles foram tentar fazer os exercícios. Eles tinham visto já exemplos, modelos, exercícios resolvidos, e aí eles estavam indo fazer os exercícios. Onde deu esse problema? Foi justamente no primeiro problema dessa parte. E eu vou agora passar para esse problema. Então, está aqui o problema. Aqui estão as informações do problema. Começa apresentando essa tabela. Claramente, era um livro traduzido do inglês, é um livro americano. Então, se refere a um grupo de 1.000 pessoas, onde você tem brancos e não brancos. E em cada um desses subgrupos, você tem republicanos e democratas. A questão que era avaliada era a seguinte: a pessoa era a favor ou contra um plano de nacionalização. Então, você tinha um grupo que era a favor e outro que era contra. A comanda era assim: identifique o número de indivíduos em cada um dos seguintes conjuntos. Item A, republicanos e aqueles que são a favor da nacionalização. Item B, republicanos ou aqueles que são a favor da nacionalização. Então, agora vamos para outra lousa. Eu vou organizar aquelas informações. É um diagrama de Venn degenerado, né? O diagrama de Venn em geral são bolas, aqui eu falei em retângulos. Então, a primeira coluna se refere aos brancos, a segunda coluna se refere aos não brancos. A primeira linha se refere a quantos são favoráveis, a segunda linha se refere a quantos são contrários. Então, quem vai estar aqui nesse primeiro grupo? São os brancos que são favoráveis ao plano. Nesse segundo aqui, são os não brancos que são favoráveis. E assim por diante. Nesse espaço aqui, quem que vai estar aqui? São os brancos que são contrários e aqui os não brancos que são contrários. Então, eu organizei as categorias apresentadas na tabela. Algumas delas, faltam duas. Eu vou colocar mais uma. Eu vou colocar aquela que nos interessa, que são os republicanos. Então, aqui em roxo são os republicanos. Eu não vou colocar, para o item A, eu não vou colocar os democratas, porque eles não entram na pergunta A. A pergunta A é qual conjunto? Republicanos e aqueles que são favoráveis. Primeiro, o que apareceu? Muitos alunos apareceram com a seguinte resposta. Eles pegaram todos os republicanos, então, contaram todo mundo que estava aqui dentro dessa bola lilás.
E, além disso, pegaram o pessoal que era favorável e não era republicano. Ou seja, juntaram quem? Todos os republicanos e todos os favoráveis, certo? Foi assim que eles leram esta comanda aqui. São os republicanos e aqueles que são a favor da nacionalização. E aí o que acontecia? Eles faziam isso, faziam as contas, então aqui tem 350 republicanos, aqui tem 40 republicanos, então total 390, né? Então 350 mais 40, 390. Além disso, tem os favoráveis. Esses aqui já foram contados, falta esse 250 e falta esse 200. Eram os favoráveis que são democratas. 840, se eu não errei a conta. Então, eles chegavam nesse valor, iam no final do livro que tinha a resposta e não batia, dava 130. O que eles estavam errando? Quando eles leram essa frase, eles olharam para esse e consideraram: eu quero todos os republicanos. E, além disso, eu também quero todos os que são favoráveis. Eles somaram as duas categorias. Eles tomaram cuidado de não contar duas vezes aqueles que são republicanos e favoráveis, mas, estritamente falando, eles somaram as duas categorias. Acontece que, em teoria dos conjuntos, quando a gente usa o E, a ideia é mais específica. A gente está pensando no quê? Em um objeto, em um elemento de conjunto que tem os dois atributos. Então, não é o conjunto dos republicanos e também o conjunto dos favoráveis. Somado, né? Não é para somar. Não é para somar. É para pensar. Eu quero todos os indivíduos que têm duas características. São republicanos e também são favoráveis. Então, eles tinham que ter considerado apenas este e este, 130. No esquema anterior, então, eles consideraram toda a linha de cima da tabela, mas o pessoal que era contrário era republicano. O que deveriam ter feito? Eles deveriam ter considerado apenas o pessoal que é favorável e republicano, ou seja, tinha que ter considerado somente esse pessoal aqui. Então, esse foi o erro. E foi frequente, foi bastante frequente mesmo. Acho que foi a maioria. E aí, eu lembro claramente a sensação de que de uma enorme dificuldade de explicar por que o que eles tinham feito estava errado. Eu não conseguia, partindo deste enunciado aqui, eu não conseguia evidenciar isso para ele, não conseguia deixar claro. Era uma coisa bem mecânica. Eu falava assim, eu acabava tendo que recorrer ao seguinte: aqui é um E, olha lá na definição de interseção de conjuntos. Vê como está. Pertence ao conjunto A e ao conjunto B. Quando é que eu vou considerar o que pertence a um dos dois? Quando na descrição aparece o. E aí a gente discutiu. Aí teve o Daniel, não é o Daniel, aí teve o Felipe que chamou a atenção para a frase em si. Tem um detalhe da construção dessa frase que dá força para essa interpretação que os alunos fizeram, né? Bom, primeira coisa, Francisco, só me deixa retomar uma coisa que nós já tínhamos falado. Realmente, tem um descompasso nessa interpretação, porque a ideia de união, para a gente, se você for pensar, remete mais à ideia de soma mesmo. Se você pensar nessas conjunções e ou, a conjunção e, até o nome dela, é uma conjunção aditiva. A ideia é que ela soma. E a conjunção ou é alternativa. Isso não é tão evidente quando você pensa na teoria dos conjuntos, que quando você tem uma intersecção é e. Exatamente. E, na verdade, a intersecção, ela não soma,
ela exclui muito mais, porque ela soma, mas ela soma as condições para que aqueles indivíduos façam parte daquele conjunto. Exatamente, exatamente. Ao fazer isso, ela exclui muito mais indivíduos do que o que acontece na operação de união. Exatamente. Então, é isso que a gente entende, tem mesmo, não é tão natural, não é uma interpretação, eu acho que precisa ter vivência para fazer essa relação. Sem a vivência de resolver esse tipo de problema, naturalmente não ocorre tão fácil, eu acho. Essa é uma coisa. Então, a interpretação que eles fizeram, quando eles vêm aí, republicanos e pronto, é para somar, é para juntar. Eu acho que essa é a primeira coisa. A outra foi o que o nosso aluno observou, muito bem observado. Essa palavra aqueles, ela dá força para essa interpretação. Porque a gente tem um problema de escopo. Parece que aqueles refere-se a tudo que vem na segunda parte desse enunciado, né? Aqueles que são a favor da nacionalização. Muito melhor seria que essa palavra estivesse no início da frase, ou não estivesse aí. O conjunto é republicanos, não, aqueles que são republicanos e que são a favor da nacionalização. Ok. Seria melhor, eu acho. Não daria, né? Eu quero o conjunto daqueles indivíduos que são republicanos e a favor da nacionalização. Aí seria mais claro. Agora, dessa forma, eu quero o conjunto dos indivíduos que são republicanos e daqueles que são a favor da nacionalização. Eu acho que, de fato, isso conduz a essa interpretação que eles fizeram, de que você tem que somar os dois conjuntos, o conjunto de todos os republicanos e o conjunto de todos aqueles que são a favor da nacionalização. Exatamente. Concorda? Concordo, não, sem dúvida, né? Então, aí a questão da frase. Então, as duas alternativas seriam essas. Aqui está o item A original e aí tem a alternativa para ele. Então, essa antecipação do aqueles realmente fica mais claro. Olha, eu quero falar de quem? Aqueles. Quem são os aqueles, né? Então, aqueles têm duas características. São republicanos e estão a favor. Aí ficaria mais muito mais. Para mim é muito claro que nessa segunda formulação parece o seguinte: nós queremos um único conjunto de indivíduos que atendam às duas características. Exatamente. E no primeiro parece que nós estamos falando de dois conjuntos. Exatamente. Que eu vou somar, que foi o que eles fizeram, exatamente o que eles fizeram, né? Provavelmente um problema de tradução aí, né? Pode ser. Realmente pode ser um problema de tradução. Para mim é muito, eu acho muito interessante, uma das coisas que eu sempre disse nas nossas conversas, né? Como eu não sou da área da matemática, eu não tenho tenho essa vivência como aluna, né? Que já ficou para trás. Eu consigo perceber como faz falta a vivência algumas vezes, porque o que eu vou usar é a minha experiência com a linguagem. Exatamente. Simplesmente, né? Qualquer coisa que seja jargão, qualquer coisa que seja óbvia para um professor de matemática, não vai ser óbvia para mim. E aí eu consigo muitas vezes ver o que os alunos estão vendo. Essa coisa da união e intersecção eu acho incrível. A primeira, quando você começa a pensar, parece, mas é o contrário. Não tinha um jeito de fazer, de pensar isso de uma forma que parecesse mais natural, né? Por que precisa ser um modelo, alguma coisa que parece contrariar a lógica da nossa linguagem? Mas não é que contraria. Depois eu consegui ficar em paz quando eu penso nisso. Não, na verdade, claro, esse E soma, ele soma condições de aceitação. Não soma indivíduos, ele está somando as condições necessárias para que os indivíduos façam parte daquele conjunto. E daí, por isso é mais como restritivo. consequência, menos gente atende e menos gente vai fazer, menos elementos farão parte daquele conjunto. Claro, faz todo sentido, são escolhas perfeitamente coerentes, mas que nem sempre é a primeira coisa que nos ocorre. E aí eu acho que é só vivência mesmo. Mas eu me lembro dessa atividade como uma atividade que foi muito gratificante, porque nós não preparamos antes e os alunos trouxeram
de uma forma que eu achei que foi muito... Aí eles apontaram mesmo quais são os problemas, né, dessas formulações, da formulação do enunciado e não é um problema, mas quais são as dificuldades que o contato com a teoria dos conjuntos pode trazer. Eles Exatamente. mostraram, né? E era uma amostra pequena, nós não tínhamos muitos alunos. Acho que tinha no máximo uns 8, né? 7, 8. Né? Isso. Não chegava a 10, não. Então, É isso, encerramos? encerramos. Quem quiser contribuir com alguma inquietação, quem já passou por isso, quem também acha que é isso mesmo ou não, fale com a gente, né, Francisco? Exatamente. Coloque nos comentários qualquer sugestão, qualquer lembrança de situação parecida também sugira, a gente tenta abordar aí.